Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Corte Dinâmico, o canal de informação. Pessoal, essa tentativa de aliviar para Bolsonaro e os golpistas está saindo do controle do presidente da Câmara e está deixando ele cada vez menor. Então esse processo, será que passa no Senado do jeito que passou na Câmara? Então nós vamos ver aqui uma conclusão de jornalistas da Globo News, né? E todo crédito à Globo News, né? E ao Estúdio I, seja todo crédito, tá? Então nós vamos ver aqui junto e vocês vão deixando a opinião de vocês aí. Mudou, o tom era outro na semana passada. Ontem eu conversei longamente com o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, também com o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, já também apontando que o clima mudou, né? O jogo virou um pouco ali. Não estou dizendo que não vai passar, não. Estou dizendo que do jeito que está o texto que foi aprovado na Câmara, não tem chance de passar neste momento na CCJ. Pode ser que eles façam uma articulação, joguem para o ano que vem, mas do jeito que está, como veio, o senador Otto Alencar disse que é uma boiada, que é um texto que ele chamou de absurdo. Eu até perguntei para ele, mas não dá para entender como os parlamentares deixaram isso passar. Ele falou, Sadi, a impressão que eu tenho é que os senadores que apoiaram não leram o texto, porque está muito claro, está totalmente traduzido ali em absurdos o que prevê esse texto que foi aprovado pela Câmara. A turma do senador Otto acha, inclusive, que pode ter uma modulação. Você pode ter um texto, um substitutivo, né, como eles chamam, um texto alternativo, que prevê a redução de penas para os envolvidos no 8 de janeiro, mas que não sejam os líderes. Então isso pode sim entrar em discussão, em debate, para tentar modular e conseguir fazer com que isso seja aprovado. Por que tudo isso é importante? Porque, como a gente contou aqui, antecipou para vocês na segunda passada, na terça passada, tudo isso faz parte de um grande acordo, um acordão, de fato, que foi feito entre a Câmara, o Senado, os grandes caciques do Centrão, os caciques do bolsonarismo, com o aval de setores do Supremo. Não tem resistência de setores do Supremo a esse projeto. Só por isso eles estão tocando para frente, porque senão, de fato, eles não fariam. Malu, boa tarde para você. Boa tarde, Sadi. Já falei boa tarde para todo mundo. Realmente esse projeto é uma mistura. O que está acontecendo agora é uma mistura da falta de comando da Câmara com a falta de visão dos bolsonaristas. Porque isso que a gente está discutindo agora, e esse substitutivo que o Alessandro Vieira falou que vai fazer, é algo que eles já falaram que fariam desde o início do ano. E lá atrás, quando se falou, olha, tudo bem, vamos reduzir a pena dos bagrinhos que quebraram as janelas, não sei o quê, o Flávio Bolsonaro disse, não quero, não serve, só serve a anistia total, porque, na verdade, o que ele queria era anistia para o Jair Bolsonaro. Sim. E aí não deu certo, não aceitou. O que ele queria, ele não estava preocupado com a Débora do Batom. Com a Débora do Batom e similares. Ele queria soltar o Bolsonaro. Ficaram o ano inteiro nessa vai, não vai, nessa discussão que completamente improdutiva. Bolsonaro vai preso, Flávio Bolsonaro solta a candidatura dele que tinha um preço. Aí vem com esse projeto da dosimetria, que o próprio Paulinho da Força admitiu aqui, que tinha negociado com ministros do Supremo, né? Mais notadamente Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, etc. E agora eles têm um projeto que ficou do jeito que o Flávio Bolsonaro queria. Mas não quer dizer que vai passar. É uma falta de visão. Se você tem que escolher o que você quer. Se você quer negociar ou se você quer criar crise. E eu acho que para o Flávio Bolsonaro também não interessa criar crise nesse momento. Ele está dizendo que vai unir a direita, mas o que eles estão fazendo é pura lambança. Agora, é importante, a gente contou na semana passada porque teve um encontro na segunda-feira à noite. Flávio Bolsonaro e os líderes do Centrão. Essa discussão foi colocada na mesa, eu contei aqui, porque ele começou com a história de anistia, o Centrão disse, pode ser que não tem anistia. Não tem, a gente vai resolver a vida de um punhado de gente e os nossos amigos, o resumo é esse, tá, gente? Nossos amigos vão ficar presos, por exemplo, o Anderson Torres, com quem eles têm excelente relação, esses caciques do Centrão. Então eles colocaram na mesa para Flávio, é o que tem para hoje, vamos embora com esse projeto de dosimetria. Flávio não disse nada, o projeto foi adiante, como vimos na reunião de líderes de terça-feira, abrindo o jornal aqui, já foi um prato feito, né? Que alguns parlamentares estamos
fomos surpreendidos. Só que não está acompanhando o que está acontecendo entre esse acordão do Centrão, como eu disse, com o aval dos setores do Supremo, para beneficiar a família Bolsonaro. Fala, por que eu falei falta de visão da Câmara? Porque o Hugo Mota é um integrante do Centrão, presidente da Câmara, ele sabia que isso estava acontecendo e ele deixou correr frouxo. Sim. A coisa foi rolando, quando ele viu, tinha uma dosimetria aprovada, cassação da Carla Zambelli suspensa, e ele não conseguiu fazer nada do que ele se propôs a fazer. Sim. Ele deixou a situação chegar nesse ponto e agora ninguém tem controle do que acontece. E aí você cria uma outra questão. A gente já tem uma briga do Congresso com o Supremo, agora a gente agora tem uma briga do Hugo Mota com Arthur Lira e outros setores do Centrão, por causa da cassação do Glauber Braga, que não rolou, né, que o Lira queria. E agora vamos ter uma briga novamente da Câmara com o Senado. Porque o Senado vai novamente dizer, olha, pessoal deputados, não dá para fazer isso. Lembra que a gente combinou, Câmara? Então não vai dar. Exato. É isso que eles vão fazer. Fizeram o que a gente combinou também. O que acontece? Vocês estão observando aí o que os jornalistas estão falando da lambança que o senhor Hugo Mota fez. Agora vocês imaginam que ele é o terceiro na linha de sucessão à presidência da República. Fazendo toda uma lambança dessa, como seria um homem desse como presidente? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E não esquece, deixa o like, pessoal. Meu palpite vai de novo empurrar isso para mais para frente, para o ano que vem. Sim. E aí não acontece nada, não tem dosimetria, não tem anistia e a culpa não é de ninguém, é dos próprios bolsonaristas junto com o Centrão. Né? Não há o que se dizer, não é do Otto Alencar, que está no papel dele. Sim. É de quem devia estar prestando atenção em que eles dizem que prestam. Né? Mas olha só, Otávio, quem está acompanhando a situação do ex-presidente Bolsonaro me disse que a expectativa dele é de que esse projeto passe. Então não adianta dizer que não está interessado, que isso não faz parte de um acordo. Isso é a única coisa que está na mesa hoje que pode ajudar Jair Bolsonaro a reduzir seu tempo na cadeia. Olha, a saída é retomar a ideia inicial de um projeto do Senado que seria assinado pela Alcolumbre se houvesse consenso com a Câmara, com 2 pontos. Crime de multidão, que era quem estava no 8 de janeiro. Tem uma redução de pena, aumenta a pena para os líderes. E isso não atinge Bolsonaro, Braga Neto, os líderes dessa facção golpista, mas para os próximos tentativas de golpe, né, que o Brasil, a gente acredita que haverá, a pena é maior. E você, sim, junta 2 crimes, o de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, porque isso já havia uma divergência no Supremo, inclusive o Zanin é a favor disso. Então, você faria isso, aí ia reduzir a pena de todo mundo, porque esses dois crimes iam se juntar e acabou. Então, a Malu falou, o problema é a falta de visão dos bolsonaristas, né? E também da baixa qualidade legislativa da Câmara. PL, a Câmara está transformando PL, que é o significado de projeto de lei, em projeto lixo. A Câmara está fazendo todo... E olha que a assessoria legislativa da Câmara, dos deputados, é de altíssima qualidade. Eu não sei o que está acontecendo. Então, por exemplo, o Derrite, ele saiu do chorume para o lixo, o projeto dele. Do chorume para o lixo. Um desastre. O projeto mais importante que tinha, que era o antifacção. Eles fizeram outro projeto lixo, que era a blindagem. Já teve aquele projeto lixo também do aborto, que criava o dia do papai estuprador, né? Porque o estuprador ia ter benefícios, ia poder gerar um filho. Então, assim, é uma capacidade de produzir lixo, essa Câmara, que o Senado, graças a Deus, é a casa revisora. Aliás, é mais do que a casa revisora. É o cursinho de letramento legislativo dessa Câmara de baixíssima qualidade. Mas espera aí eu quero colocar aqui um componente. Ela dá sorte também, a casa, o Senado dá sorte, porque como é a casa revisora, dá tempo de perceber, de sentir o termômetro, a temperatura de rua. E aí, dá tempo de pousar, de se recalcular a rota,
recalculando e dizer, não, peraí, vamos ver. Não, na verdade não era bem isso. A blindagem estava combinada. Tava Todo tudo mundo combinado. Deu ruim, peraí que eu vou dar um passo para trás. A Câmara combina. O Senado, muitas vezes, nesses casos polêmicos, explosivos, recua, porque sentiu o calor das ruas talvez, né? E da sociedade, e a repercussão que está rolando, que é muito ruim, de fato, para eles. Então, aí eles acabam posando como salvadores de um acordo do qual eles participaram e avalizaram. É importante colocar isso aqui, porque não tinha ninguém no Senado na semana passada me dizendo que não tinha acordo. Não tinha. Valdo, você também está acompanhando isso, Ana Flor? Boa tarde para vocês aí em Brasília. Agora, como me disse uma fonte do PL de manhã, vamos ver o que Davi Alcolumbre, qual vai ser a PL, o cavalo de pau. É Projeto Lixo ou Partido Liberal? O partido. Só para... É uma situação vergonhosa que vai sendo trazida para os jornalistas, que a gente não consegue acreditar como tanta coisa ruim pode ser produzida dentro dessa Câmara. Gente, esperamos que esse legislador não venha para o próximo ano ser eleito. Espero que o povo escolha bem. Não é partido daquilo do Tim Maia, é partido liberal geral. Claro. Vamos ver qual vai ser o cavalo de pau que o Alcolumbre vai dar, porque daqui a pouco a gente vai entrevistar o presidente da CCJ, o senador Otto, que está dizendo para mim que pode esquecer, não vai passar do jeito que está, mas a turma do PL, Projeto Liberal, me dizendo que estava... Partido Liberal. Partido Liberal. É só segunda-feira, Brasil. Que medo, hashtag da sexta-feira. Freud vale para todos os dias da semana. A semana tá muito cansativa, né? A semana, né, Lins? O ano foi de boa. Valdo Cruz, boa tarde para você. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Ana, Lins, Dapi, Guedinho, Malu, assinantes. Semana iluminada para todos nós. André, algumas perguntas precisam ser respondidas. Primeiro, né? Inicialmente, esse projeto da dosimetria, que é um projeto de redução de penas, a estratégia inicial era levar diretamente para o plenário do Senado. Tipo fast track. Aprova na Câmara, manda para o Senado, vai para o plenário diretamente e é aprovado. O senador Otto Alencar se insurgiu. Opa, não dá para passar um projeto dessa importância, que gastou um tempão lá na Câmara e a gente vem aqui, vai direto para o plenário e vai votar. O Davi Alcolumbre titubeou, não, mas veja, não, eu não posso aceitar isso. Então, o Otto Alencar fez questão seguinte, tem de passar na CCJ. E assim foi feito, né? Alcolumbre cedeu, vai passar pela CCJ. O Otto Alencar encaminhou o projeto para a assessoria jurídica da comissão. E aí começaram a surgir vários pontos ali que beneficia corrupto, beneficia quem faz exploração sexual de crianças, de adolescentes, né? Para ficar nesse só. Né? Aí, pergunta que é feita, como que isso passa na Câmara? É porque não entenderam, fizeram sem saber exatamente, ou alguma mão boba enfiou isso lá para beneficiar alguns grupos de criminosos? Essa pergunta tem que ser respondida. A Câmara tem de dizer, esclarecer, por que esse projeto foi aprovado lá? Quem deu o aval? Né? Ministros Supremos foram consultados. Eles tiveram acesso a esse projeto desse jeito? Né? Então, são todas essas perguntas que precisam ser respondidas, porque senão fica parecendo aquela história. A Câmara aprovou um projeto que beneficiava bem mais pessoas do que estava previsto e tentaram enfiar a goela abaixo do Senado. O senador Otto Alencar disse, não, alto lá. E aí o senador Alessandro Vieira, que entende muito disso, também disse, não dá para aprovar esse projeto. Né? Tem pessoas categorizadas, André, dizendo esse projeto é um lixo, né? Como diz o Guedinho. Não dá para aprovar este texto. E agora o que pode acontecer? Pode ficar para o ano que vem. E aqueles que eles queriam beneficiar, a turma da multidão de dia 8 de janeiro, Bolsonaro e os outros condenados pelo plano de golpe, vão esperar até o ano que vem? Que esperem. Se for para ter um texto seguro, mais bem feito, que seja assim, Andréia. Esse fica para o ano que vem, o na volta a gente compra, né? Está com mamãe. Com as crianças, quando eles pedem as coisas, na volta a gente compra. Muito isso. Opa! É o mantra lá de casa. Ana Flor, boa tarde para você. Oi, Andréia, boa tarde a você, amigos, a todo mundo que está ao vivo com a gente. Olha,
esse projeto não saiu do nada, né? Aquela velha máxima da política que jabuti não dá em árvore. É o projeto cozido ali rapidamente entre líderes partidários para tentar fazer Flávio Bolsonaro desistir da candidatura à presidência. O preço dele era tentar melhorar a situação do pai. Não conseguiu a anistia total, mas estava conseguindo algo melhor. E por isso a pressa da Câmara. A Câmara aprovou naquele dia fatídico, daquela confusão toda, aprovou na madrugada isso, achando que no dia seguinte o Senado ia aprovar. E os senadores seguraram. Então, teve tempo da semana passada para agora para decantar, examinar, vários especialistas, juristas, preocupadíssimos com o que pode acontecer com a lei penal como um todo a partir da aprovação desse texto. Então isso muda a situação. O Congresso às vezes aprova algo rapidamente para não dar tempo de se analisar, de se estudar. Não foi o que aconteceu. Então agora a tendência é isso, perder muita força, e o Senado vai ter que corrigir esse texto. O que a Câmara faz depois, a gente não sabe. Nem se vai dar para acontecer neste ano, porque termina essa semana e o Congresso tem muita coisa para votar e tem outras brigas para acontecerem. Uma delas é o projeto que, no meu entender, vai completamente na contramão desse da dosimetria, mas do lado correto, que é o antifacção, que vai voltar na Câmara para as mãos de Guilherme Derrite, e aí já vai ter embate de novo, porque eles vão tentar modificar esse texto. Então, se a população não está muito atenta, se não há pressão sobre os parlamentares, o que acontece é sempre uma aprovação que piora ainda mais a legislação para ajudar algumas pessoas escolhidas ali por interesses meramente políticos e eleitorais. Aí vocês vão observando, né? O que está posto. Os jornalistas falaram tudo o que esse pessoal está querendo fazer. É terrível essa legislação. Pessoal, chegamos até aqui o final desse vídeo e até o próximo vídeo, pessoal, no Corte Dinâmico, o nosso canal de informação.